o Oscar teve uma lesão constatada e está de fora do jogo. Está de fora do jogo. O Oscar passou por exames que detectaram lesão na coxa esquerda e o camisa 8 se tornou mais um desfalque para o São Paulo. Está descartado, pelo menos contra o Atlético Mineiro neste domingo e também contra o Alianza Lima na próxima quinta-feira. O São Paulo não entrou em detalhes sobre o tipo de lesão e nem anunciou a gravidade. Só falou que teve a lesão constatada na coxa esquerda e que estaria de fora desse jogo contra o Atlético Mineiro. Nada inesperado, né, gente? Nada inesperado. A gente falou aqui no Boletim da Manhã, vou até puxar o vídeo do Kaique, e depois ele me mandou. Ele falou, falei no programa, hein? E ele falou mesmo sobre essa situação, que não poderia ter uma volta do Oscar forçada, um sacrifício para esse jogo contra o Talheres, porque senão correria o risco de perder o jogador por mais tempo. E é justamente o que acontece. Ele entrou sem estar 100% contra o Talheres, jogou muitos minutos, né? Ele sai só no segundo tempo. Deixa eu até ver aqui o minuto exato em que ele deixa o campo. O minuto exato em que ele sai. Onde está por aqui, tô pegando Oscar. 67 minutos. 67 minutos. Deixa o campo e aí é constatada uma lesão na coxa. Não dá, né? Aí é complicado, aí fica complicado mesmo, porque, beleza, você coloca o cara no sacrifício e perde ele para 2 jogos importantíssimos. São Paulo ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro. Claro, foi só a primeira rodada, agora é a segunda, mas quanto mais adiar uma vitória, mais vai ficar complicada a situação de São Paulo, que mais uma vez tem que brigar por G6. Eu acho que isso tem que ser o objetivo de São Paulo nessa temporada no Brasileirão mais uma vez. Então, é complicado. O pessoal já está comentando aqui. A Milena falou, o lado bom é que o Alves vai ter oportunidade. Será? Contra o Sport ele meteu 3 volantes e 3 zagueiros. Não sei se ele vai querer ser um pouco mais ousado contra o Atlético Mineiro fora. O Ed Júnior falou, estourou os caras no Paulista e não usou a base. Exato. Não preparou, talvez, opções. O próprio Alves, como citou a Milena, não foi preparado para receber essa oportunidade nesse momento. O Paulo Nobre fala, muitos jogos seguidos para salvar o trabalho do Dias. Agora são jogos importantes, né? São jogos importantes em sequência. Talvez tenha sido esse pensamento também. Se tivesse perdido ou tivesse um resultado inferior contra o Talheres, não se sabe o que seria do Zubeldia agora. Pode ter sido pensamento. Mas, por exemplo, a sequência agora é Atlético Mineiro fora, Alianza Lima em casa, na quinta-feira pela Copa Libertadores. Depois, domingo, dia 13, Cruzeiro em casa, e depois Botafogo fora. E depois tem o Santos, no dia 20. Ou seja, é uma sequência complicada, é um momento difícil, e o São Paulo vai ter que dar resultado. E a pressão ainda segue. Apesar da vitória, deu uma amenizada, mas a pressão ainda segue. Não estou falando por mim, estou falando que segue geral. E não vai ter o Oscar, e já não tem o Lucas. O Lucas, que é uma lesão bem estranha também. Primeiro foi divulgada como trauma, uma coisa leve, que tiraria ele só daquele período de intertemporada, né, dos 20 dias de treinamento, de repente ele está lá já quase 2 meses fora. Aí é complicado também, né? Isso também falta transparência, né? Porque primeiro o do Lucas foi divulgado como algo mais leve, e agora ele já está perdendo vários jogos em sequência. Rodrigo Oliveira mandou aqui, sem opinião aproveitadora. Se não coloca, não ganha do Talheres e o técnico é demitido. Não, eu estou falando isso. É um resultado de sobrevivência também. Concordo que deveria ter poupado o Paulista, mas se na quarta não tinha lesão, não tem por que poupar. Então, não é que não tinha lesão, é que ele não estava 100%. Ele não estava 100%. E aí era o problema, um desconforto que poderia virar lesão. Virou. Agora, vai ter valido a pena? Não estou falando que seria melhor não ter os caras empatados com o Talheres. Não é isso. Estou falando, beleza, tomou a decisão. Forçar o Oscar, mesmo não estando 100%, para jogar contra o Talheres, ganhou. Agora vai perder contra o Atlético Mineiro e contra o Talheres, contra o Alianza Lima, pelo menos. Vai ter valido a pena essa decisão no final? Vamos descobrir. São escolhas e consequências. Então vamos ver o que vai ser. Porque agora está sem 2 dos seus principais jogadores. Né? E os 2 principais jogadores de criatividade. Tanto o Lucas quanto o Oscar. A gente sabe que nessa temporada os 2 vêm sendo peças muito importantes
quando o time não está bem coletivamente. Quando o time não está bem coletivamente, os dois conseguem encaixar boas atuações individuais, geralmente até dá para sair alguma coisa dali. Mas sem os dois, e se tiver mal coletivamente, como vem sendo a toada em 2025, como é que vai ser? Aí é que está a questão. Vai ter valido a pena a decisão de forçar contra o Talheres? Vamos ver, vamos descobrir.